Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Sejam, sejam todos bem-vindos, né? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Desde o início desse ano, o pastor Pedro começou uma série de exposições no livro de Marcos. Então, nós daremos aqui prosseguimento, tá bom? E hoje, Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Que diz assim, Marcos, capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Entregamos mais uma vez diante de ti esse momento da ministração da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Deus, eu me esvazio de todo o meu eu, que o Senhor perdoe os meus pecados. Deus, se estou aqui é graças à tua misericórdia, à tua graça, e te glorifico e te agradeço por estar aqui na tua casa, na tua presença. Que eu seja apenas um instrumento nesta noite para a glória do teu nome, e que a tua palavra não volte vazia. Fala com cada um dos meus irmãos aqui. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
O título aqui que o pastor deixou está dentro do que acabamos de ler. Vivendo nos sepulcros. No capítulo 4, já nos foi compartilhado o conjunto de parábolas que Jesus traz a respeito do seu reino, do reino de Deus. E do versículo 35 do capítulo 4, e aí pega todo o capítulo 5, nós podemos observar um conjunto de milagres realizados por Cristo, evidenciando o seu poder para a implantação do seu reino, que foi dito nas parábolas anteriores. E esse poder, ele emana do próprio Deus, são provas a respeito da sua divindade. Ou seja, Jesus, ele é Deus. E domingo passado o pastor Pedro ele já compartilhou esse primeiro milagre, o poder de Jesus sobre os elementos da natureza. Os que estavam aqui no domingo vão se lembrar que Jesus acalma a tempestade ali quando eles estavam no barco. E hoje nós veremos o seu poder sobre os demônios. E, claro, as suas implicações dentro desse texto. Então eu quero que você caminhe comigo nesse texto. No versículo 1, diz que depois que eles atravessaram o mar, e de terem enfrentado aquela tempestade, eles chegam a outra margem do mar. Eu não sei se tem como visualizar aqui o mapa, só para os irmãos terem uma ideia. Eu creio que todos os irmãos já devem ter esse conhecimento, mas quando fala aí do mar, não é bem o mar, diz respeito ao chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Coloca o outro que é mais, que tá, isso. Bem aquele pontinho azul ali, é onde eles enfrentaram a tempestade, que é o chamado Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. Então eles estavam do lado ali de Cafarnaum, ou de Nazaré, e eles vêm para o outro lado do mar. Pode passar outra figura? Só para vocês mais ou menos terem uma ideia. Eles saem ali de Cafarnaum, enfrentam a tempestade e chegam à outra margem do Mar da Galileia. Que na verdade não é mar, é um grande lago. Tá? E eles então chegam aí na terra dos Gerazenos. Alguns manuscritos aí, algumas bíblias têm a tradução de Gadarenos ou Gergesenos, uma palavra um pouco mais complicada. Nós não temos assim como bater o martelo da localização precisa, mas era do lado de cada margem, numa região de cavernas, usadas como sepulcros, tumbas. Era uma espécie de cemitério mesmo, onde eram enterrados ali os seus mortos. E que um penhasco descia até o mar. Importante ressaltar, que nós vamos compartilhar dentro desse texto, que o centro desse texto é Jesus, é Cristo. Tudo gira em torno dele. E nos mostra o seu poder, a sua autoridade, perante e diante ali dos demônios, o seu poder diante deles. Então a ele toda a honra e toda a glória. Nós estamos falando do próprio Deus, Jesus Cristo. E eu gostaria, dentro dessa ministração, usar pelo menos 4 palavras para a gente destrinchar esse texto. Seriam 4 substantivos para nós analisarmos, para nós refletirmos a respeito do texto, ligados ao personagem central do texto, Cristo. Tá? E é claro que a gente vai fazendo também algumas aplicações para nós nos dias de hoje. Então a primeira palavra é aproximação. Versículo 2 ao versículo 5. No versículo 2 diz que aquele homem que era possesso do espírito imundo, esse imundo diz respeito a mal, um espírito maligno, ele se aproximou de Jesus. Aproximação. Ele veio ao seu encontro.
O texto é bem contundente em dizer que esse homem estava possesso. Deixa eu trazer uma definição para os irmãos sobre possessão demoníaca. É um tema muito amplo, mas uma breve definição. Condição daquele que é tomado por espíritos malignos, é uma invasão do corpo humano, onde a pessoa perde completamente o controle sobre os sentidos, os órgãos e os movimentos. No Novo Testamento, registra muitos casos de possessão demoníaca. É como que se Satanás estivesse ali concentrando todas as suas forças, né, de modo assim especial para desafiar a Cristo e os seus seguidores. A possessão demoníaca, ela nem sempre é contínua. Ou seja, a pessoa fica 24 horas possessa pelo demônio. Nem sempre é contínua. Mas quando sobrevinha, produzia efeitos desastrosos, que a gente vai observar na vida desse homem. E, por fim, é importante a gente ressaltar que nós, como filhos de Deus, redimidos, servos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos autoridade no nome de Cristo para expulsar os demônios. Amém? Lucas 10, versículo 17 ao 24, vai falar um pouco sobre isso. Depois você pode ler em casa. Lucas 10, 17 ao 24. Então observe no texto a situação desse homem. Do versículo 3 ao 5. O versículo 3 diz que a sua morada era nos sepulcros, longe da família, afastado dos seus. Ele estava isolado. No versículo 4 diz que nada nem ninguém podia prendê-lo. Quando prendiam ele com correntes e grilhões, ele arrebentava. Uma força incomum, uma violência terrível. No versículo 5, traz aí de que ele era de dia e de noite, ele não dormia. Clamava, gritava, ferindo-se com pedras. Tenta trazer a sua mente com o quanto que os demônios estavam machucando esse homem, o seu corpo, se ferindo com pedras. A descrição aí de Marcos, ela é repleta de terror, de detalhes. E a gente pode pensar até em outras situações intrínsecas aí, sem banho, louco, vivendo como um selvagem, como um animal. Lá no mesmo relato de Lucas, capítulo 8, ele vai falar também dessa situação. No versículo 27 de Lucas 8, traz o detalhe de que havia muito que ele não se vestia. Andava nu, perambulando, zanzando. Isso é o que os demônios estavam fazendo na vida daquele homem. Essa situação mostra a malignidade do inimigo. Jesus lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quando ele fala desse ladrão, ele está se referindo a Satanás. É a única coisa que ele faz: destruir, roubar, matar. Nós encontramos aqui um homem necessitado de ajuda, ninguém podia ajudá-lo, vivia isolado, as pessoas tinham medo desse homem. Os demônios estavam destruindo aquele homem. Ele ainda não, ele não morreu porque Deus não permitiu. Porque somente a Deus Deus tem essa soberania perante a vida e a morte. E quando Jesus chega naquela região, nós vemos aí no versículo 2, aquele homem, ele se aproxima de Jesus, como que um grito de socorro, um pedido de ajuda. Lembram que a possessão demoníaca, ela nem sempre é contínua. No primeiro momento é aquele homem suplicando ajuda,
Mas logo nós observamos aí no versículo 6 que os demônios como que se apoderam dele e falam pela boca daquele homem. Não foi por acaso, irmãos, vai meditando no texto, que Jesus ele se deslocou para aquela região. Não foi por coincidências, o acaso. A gente vê muitas pessoas falando de o acaso do destino, né? O destino nos uniu, não tem muitas essas coisas. Não existe isso. Com Cristo, os fatos eles não acontecem de forma aleatória. Jesus Cristo certamente já sabia daquele homem, e ele tinha um propósito na vida daquele homem. E não somente na vida daquele homem, mas para as pessoas que o cercavam, e nós vamos observar isso logo daqui a pouco no texto. Não só na vida dele, mas dos moradores daquela região. Lembram quando Jesus, lá em João capítulo 4, ele se encontrou com aquela mulher samaritana? Foi um encontro casual? Claro que não. Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher. E por intermédio dela, as pessoas puderam ouvir a respeito de Jesus. E nós vamos ver isso também na vida desse homem. Então vai pensando sobre isso relacionado à sua vida, que Deus tem propósitos na sua vida. E a gente precisa estar atento aos propósitos, aos desígnios de Deus sobre nós. Nós precisamos, irmãos, estar atentos de alguma forma às pessoas que se aproximam de nós pedindo socorro. Nós não podemos estar desatentos, indiferentes. E ajuda eficaz, ajuda verdadeira e plena que nós podemos dar, nós temos essa ajuda, é apontando para Cristo. É anunciando o evangelho das boas novas, Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós sabemos que o mundo ele nos odeia, mas em meio a esse caos há pessoas necessitadas, que de alguma maneira Deus está agindo, levando-as para perto de nós. Pense um pouco sobre isso, a fim de que anunciemos as boas novas de salvação. Não podemos estar insensíveis, irmãos, como aqueles moradores daquela região, que não puderam ajudar aquele homem. Na verdade, eles queriam aquele homem bem distante deles, bem afastado. Eu estava me lembrando ali, eu moro aqui no centro de Taguatinga, e ali tem muitas pessoas drogadas, muitos craqueiros. O pessoal sabe, né, o que é um craqueiro que fuma aquela pedra, né, de crack. Ali do lado da casa onde mora o irmão Hamilton, a irmã Zilda, ali é uma morada de craqueiros ali. Tá algo terrível. E eu moro e trabalho ali, eu estava na rua e um rapaz desses, ele me abordou, ele estava totalmente dominado pela droga, ele estava muito violento, e ele como que havia se confundido, me confundiu com outra pessoa, me ameaçando, de uma maneira assim muito, e eu fiquei apreensivo, olhei até para as mãos dele, se não havia ali nenhuma arma branca, né, ou alguma faca, sei lá, e ele estava muito alterado, e depois ele saiu. Outro dia eu já me encontrei com ele, ele não estava sob o efeito da droga, e aí comecei a conversar com ele, falando do evangelho e anunciando, e entrei em contato com um amigo, ver se havia possibilidade de conseguir um centro de recuperação para ele, mas aí ele fugiu, e sabe, mas sempre assim aquela tensão. Parece que a gente, no fundo, a gente vê o quanto que nós somos pecadores, o quanto que a gente precisa da misericórdia de Deus, para estarmos sensíveis, abraçar esse povo, e a vontade mesmo é estar distante desse tipo de gente. Quando chega perto a gente já fica apreensivo, a gente já fica com medo, a gente já tenta sair de fininho. A gente não pode estar insensíveis diante dessas pessoas, diante de tantos que necessitam de ajuda. Aquele homem, ele como num grito de socorro, ele se aproximou de Jesus.
Em segundo lugar, nós vemos aqui a libertação, do versículo 6 ao 13. Como eu disse, no primeiro momento era aquele homem num grito de socorro, mas você pode observar aí no versículo 6, no versículo 7, os demônios ali tomando novamente o domínio sobre aquele homem, sobre os seus sentidos, sobre a sua fala. No versículo 6 diz que ele adorou. Esse adorou é no sentido de prostrar-se diante de Jesus, em sinal de reverência. Afinal, eles estavam diante do próprio Deus. Eles o conheciam. Eles sabiam quem era Jesus. No versículo 7, veja o que esse demônio diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Uma frase de total reconhecimento de que Jesus é o próprio Deus. Lá em Tiago faz uma declaração interessante sobre os demônios. Tiago capítulo 2, versículo 19, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Creem e tremem diante de Deus. E no versículo 7 eles fazem um pedido a Jesus. Eles dizem o seguinte, que não, ainda o demônio principal, que não me atormentes. No mesmo texto, lá em Mateus também vai falar sobre esse relato. Mateus 8, 29 vai trazer um outro detalhe que nos ajuda a compreender esse pedido do demônio. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O que ele quis dizer com isso? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? O mundo dos demônios, eles já sabem a respeito do juízo final. A sua relativa liberdade de movimento nessa terra cessará para sempre. E que essa terrível punição final está por vir. E eles ali estão diante daquele que o julgará, Jesus. O porta-voz dos demônios sabe quem é Jesus, o juiz, que o julgará, que os lançará no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, versículo 20, também Apocalipse 20, versículo 10, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. E era sobre isso que eles estavam ali, já preocupados, vamos assim dizer. Já vieste nos atormentar antes do tempo. No versículo 8, Jesus ele dá uma ordem direta: sai desse homem, para os demônios. E versículo 9, Jesus ele pergunta qual é o nome do demônio. Será que Jesus ele não sabia qual era o nome? Claro que já sabia. E é importante a gente abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: a gente não tem aqui base para entrevistar demônio, para conversar com demônio. Quem é, como é que entrou, como é que... né? Nada disso. É o único relato bíblico aqui de Jesus que ele pergunta o nome do demônio. E tinha um propósito. Ao perguntar, e por meio da resposta, traria ao conhecimento dos seus discípulos que eles não estavam lidando somente com o demônio, mas muitos deles, mostrando a audácia do inimigo, mostrando a respeito da possessão múltipla de demônios. Um outro propósito é que Jesus desejava revelar ao homem, aquele que estava endemoniado, a severidade da sua condição, para depois libertá-lo. Cristo tinha pleno controle da situação, quis acalmá-lo, fortalecer a sua consciência, porque Jesus iria libertá-lo daquele mal, daqueles espíritos. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E o demônio disse: legião é o meu nome.
Essa resposta revela a condição miserável daquele homem. Muitos entendem que quando ele disse aí legião, está comparado com a legião do exército do Império Romano, que é composta por 6.000 homens. Mas o texto não fala sobre isso de forma categórica, traz apenas, logo aí mesmo no versículo 9 diz o porquê de legião, porque somos muitos, eram muitos. E aí a gente vai pensando no texto, provavelmente era pelo menos 2.000 demônios, porque eles entraram nos porcos, e quanto que era a manada de porcos? 2.000 porcos. Ok. No versículo 10 eles rogam a Jesus, né? Imploram, na NVI diz que imploram com insistência, para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Isso mostra, perceba que o personagem principal é Cristo. Isso mostra o total domínio de Cristo sobre os demônios, seu poder, a sua autoridade. É importante que isso fique claro, diante aí das lutas, das dificuldades que eu e você enfrentamos, diante de tantos desafios, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode tudo, o Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Eles queriam ali ficar naquela região, uma região propícia para eles, uma região de sepulcros, de esqueletos, de desolação, de morte, de destruição. Eles se sentiam em casa. Do versículo 11 ao 13, Jesus permite que eles entrem nos porcos, e os porcos se precipitam despenhadeira abaixo para o mar, onde eles morreram. O fato é que eles saíram daquele homem, depois da ordem de Cristo, e entram no porco, porque Jesus o permitiu. Deus é soberano, irmãos. Deus Ele não nos deve explicação nenhuma dos seus atos. O porquê disso. Deus sabe o que faz. Nós precisamos descansar nele em fé, pois Ele sabe o que faz e faz com perfeição. Muitas coisas a gente não entende o porquê de estar acontecendo na nossa vida. Talvez tenha coisas aí que você nunca teve uma resposta. Mas confie, creia que Deus está no controle, sabe o que faz. E faz com excelência, faz com perfeição. Descanse em fé no Deus Todo-Poderoso. O fato é que esse homem foi liberto por aquele que tem todo poder. Os demônios só têm um caminho: a submissão ao único Deus Todo-Poderoso, que já sabem que lá no desfecho da história, no juízo final, serão lançados no lago, serão atormentados pelos séculos dos séculos. Estavam diante do Deus vivo. Nós, irmãos, nós já fomos livres, libertos do reino das trevas, somos livres do pecado, livres do domínio do pecado. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Em João 8,32 diz que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Em 1 João 3, versículo 8, a parte B diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez eu insisto aqui diante da igreja, que nós temos que estar atentos às oportunidades. Pessoas ao nosso redor, escravas do pecado, quiçá até possessas por demônios. Você já viveu, você já teve uma experiência de estar diante de uma pessoa possessa por um demônio? O que você fez?
Teve medo? Chama o pastor. Chama lá fulano. Misericórdia. Cristo tem todo o poder de libertá-las plenamente. E nós temos Cristo. E nós, com toda a humildade e submissão, de sermos esse instrumento nas mãos de Deus. Agentes da libertação de Deus às pessoas. Em Lucas capítulo 4, eu quero ler esse texto com os irmãos. Se você puder abrir, lá no versículo 17. Lembram quando Jesus entra na sinagoga e lhe entregam o livro do profeta Isaías? E Jesus abre o profeta e ele lê um texto que diz assim, o texto lá de Lucas 4, 17 ao 21. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, : o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia, glória a Deus. A profecia de Isaías se cumprindo em Cristo. Ele, por meio dele, evangelização, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, ele leu Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 2. Nele se cumpre a profecia. Ele veio para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. E hoje nós somos o instrumento de Deus para levar essa libertação aos cativos e oprimidos, que é Cristo, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Jesus, ele libertou aquele homem. Então nós vimos, em primeiro lugar, a aproximação, ele se aproximou, Jesus trouxe a libertação. Em terceiro lugar, a rejeição. Versículos 14 ao 17. O que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, os porcos se precipitaram para o mar, morreram. Os porqueiros ficaram desesperados, saíram correndo para anunciar ao povo, na cidade, nos campos, o que havia acontecido. E o povo veio até Jesus. Aqueles homens, eles testemunharam a libertação daquele homem. Era para se alegrarem. Era para glorificarem o nome do Senhor. Poderiam ter ficado tristes, né, por terem ali perdido os porcos, né? Provavelmente era a renda, a maneira de se manterem, mas Deus tem os seus propósitos. Perceba que aí no versículo 15, quando as pessoas vieram, eles viram aquele homem. O texto diz que ele estava agora vestido em perfeito juízo, consciente, completamente liberto. A obra de Cristo é plena, é perfeita. Que coisa linda. Mas qual foi a reação? Eles se alegraram? Eles glorificaram a Deus por tão grande obra? Eles reconheceram Jesus como sendo o próprio Deus? Não. O texto diz que eles temeram. Eles ficaram com medo. Não entenderam. Provavelmente esse homem Jesus, ele fez foi nos trazer um prejuízo. Tá, o homem está aí, perfeito juízo, mas os porcos morreram. E sabe o que o povo fez? Versículo 17, eles rogaram a Jesus que ele fosse embora. Vai embora daqui.
Irmãos, muitos não querem o autor da vida. Talvez pessoas da sua própria família viram o que Jesus fez na sua vida, como Ele mudou, como Ele te transformou, como Ele te libertou, mas mesmo assim não querem. Preferem a vida do pecado, os prazeres desse mundo. Eles não estão preparados para perder, renunciar, ter que tomar cruz para carregar a cruz. Que conversa é essa? Arrependimento de pecado, mas eu não tenho pecado, eu tenho que me arrepender de quê? Lá em João capítulo 6, eu gosto muito desse texto lá em João, o capítulo 6 de João, a multidão ia seguindo Jesus. Teve um momento que Jesus olhou para eles e disse: vocês só estão me seguindo por causa do pão, porque eu estou alimentando vocês. E aí Jesus ele começa a trazer um discurso duro. Olha, vocês têm que comer da minha carne. Vocês precisam beber do meu sangue. Que conversa é essa? E lá no versículo 66 de João 6 diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Jesus ele ficou em crise. Jesus ficou desesperado. Não, gente, não vai embora não. Não façam isso com vocês. Quando o pessoal aqui pediu Jesus para ir embora, o que Jesus fez? Entrou no barco e foi embora. Ainda lá em João capítulo 7, versículo 5, diz que nem os seus irmãos criam nele. Jesus não implorou, irmãos, para ficar ali. Ele foi embora. Lá em Atos, falando de Paulo e de Barnabé, eles foram expulsos de uma certa cidade, e o texto diz que eles sacudiram o pó dos pés, né? E partiram para outra cidade. Atos 13, versículo 51. É a Cristo que estão rejeitando. Nós não podemos nos calar. E quando você recebe um não, não é a você que eles estão rejeitando, é o próprio Cristo. Mas nós sigamos firmes no propósito de seguir honrando e glorificando o nome de Cristo Jesus. E testemunhando a outros que surgirem. A estarmos sempre atentos às oportunidades. Haverá rejeição. E por último, nós falamos da aproximação, nós falamos aqui da libertação que Jesus trouxe àquele homem, houve a rejeição, e por último, a missão. Jesus deu uma missão para aquele homem, versículo 18 ao versículo 20. O versículo 18 diz aí que aquele homem, ele suplicava a Jesus, ele queria ir com Jesus. O desejo dele era estar com aquele que o amou verdadeiramente, não o rejeitou, que o libertou das garras de Satanás, do inimigo. O que Jesus fez por nós é grandioso, irmãos. É maravilhoso. Prova real do seu amor. Nós temos motivos de sobra para mergulharmos cada vez mais profundo nesse relacionamento com Ele. Sim ou não? Mas o versículo 19 diz que Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele. Não porque não quisesse, mas porque ele tinha uma missão para aquele homem. Vai para a tua casa, para a tua família. Anuncia-lhes o que o Senhor fez por você. E como Ele teve compaixão de você. E eu quero frisar um detalhe aí no versículo 19,
que você deve ter percebido, que diz que Jesus, ele ordenou-lhe. Foi uma ordem. Ordem de Cristo é para ser obedecida. Essa ordem é para nós. Igreja, temos cumprido a ordem. Lembram lá de Mateus? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Marcos mesmo, ide e pregai o evangelho. Ordenou-lhe. Não deixou-lhe à vontade. Olha, se você puder, se você quiser, agora você está liberto. Olha o que Deus fez por você. Quando você tiver tempo, fala do que Deus fez por você. Foi uma ordem direta. Paulo, eu gosto muito desse texto lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, irmãos, olha o que diz esse texto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, é poder de Deus. Nós não podemos nos envergonhar. Que algo extraordinário, poderoso que aconteceu na vida daquele homem. Como se calar? Como podemos nos calar diante do que Deus fez por nós? Do que Deus faz por nós dia após dia? Lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estavam diante ali já das autoridades religiosas, debaixo de ameaças, vocês parem de falar do nome desse Jesus. Sabe o que eles responderam? Está lá no versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Diante de ameaças, ameaça de morte, nós não vamos nos calar. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Porque a gente fica com as conjecturas. Paulo o tempo todo pensando o que Jesus fez por ele. Ele perseguia a igreja. Em Atos 9, Jesus, quando se encontra com ele, diz: Paulo, por que tu me persegues? E aí Paulo então traz essa declaração tão profunda: ai de mim se não pregar o evangelho. Quão grande obra Cristo fez em nossas vidas. Nós não podemos nos calar. A ordem já nos foi dada. E sabe o que aquele homem fez? Veja aí no versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Outro detalhe maravilhoso nesse texto. Jesus disse para ele: volta lá para sua casa, para sua família, fale do que Deus fez na sua vida. Ele foi além. Ele saiu a proclamar em toda a região de Decápolis. É aquela região que você viu lá no mapa, do lado de cá, do Mar da Galileia. A região de Decápolis é composta por 10 cidades. O que dizer, irmãos? Jesus, ele percebe aí o propósito de Deus na vida daquele homem e na vida dos moradores daquela região. Jesus foi proclamado naquelas cidades. Jesus se tornou conhecido por meio daquele homem. Cristo tem se tornado conhecido por meio das nossas vidas. Em toda região de Decápolis. Coisa linda. Bendito seja o nome do Senhor. Eu concluo essa fala. Nós vimos aqui mais uma evidência
da divindade de Cristo. O seu poder sobre os demônios. Foi lido aí no início do culto o texto de Colossenses, lá na cruz, Jesus os expôs ao desprezo, principados e potestades. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus sensibilidade, amor pelos perdidos, discernimento. Nós estamos atentos àqueles que se aproximam. Deus nos ajude a estarmos atentos. E a gente conversa sobre tudo, mas vamos falar do Evangelho. Cristo está em nós, aquele que liberta, aquele que nos livra da morte, aquele que nos deu a salvação. Nós não podemos nos desanimar diante daqueles que rejeitam. E precisamos cumprir a nossa missão. A ordem já foi dada. Não é um pedido, é uma ordem. Que possamos cumprir a nossa missão dentro do seio da família, lá no nosso trabalho, com os vizinhos. Irmãos, eu conheço pessoas que dizem ser filhas de Deus, estão dentro da igreja, mas às vezes nem conversa com o vizinho, são intrigadas com o vizinho. E lá na faculdade, e lá na escola, a ordem já nos foi dada. O nosso supremo comandante, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai adiante de nós. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, por favor. E oremos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua casa, para Te adorar, para cultuar o Teu nome, para meditarmos na Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, que a Tua palavra não volte vazia, que coloquemos em prática no nosso dia a dia, que estejamos atentos, porque por intermédio de nós, é por intermédio da Tua igreja, que o Evangelho é proclamado, que o Evangelho é pregado. Estejamos atentos àqueles que se aproximam, porque o Senhor é o Deus que liberta, o Deus que tem todo o poder. Possamos cumprir a nossa missão em nome de Jesus, Pai. E Te pedimos perdão por tantas oportunidades que já desperdiçamos, que não aproveitamos. Por favor, tem misericórdia de nós e nos ajude a honrar o Teu nome e a glorificar o Teu nome na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, por todos os lugares que estejamos. Muito obrigado, nós assim oramos, agradecidos por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. O presbítero, Ivan, então vamos ficar de pé, irmãos, vamos encerrar, tá bom? Ok, Pai, obrigado, nós Te entregamos o culto a Ti, que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença e possamos glorificar o Teu nome. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito seja com cada um dos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graça e paz, irmãos.
Deus abençoe.